Pensa numa nação prestes a entrar em guerra civil, tudo por causa de um ato que parecia traição. Nessa nossa análise, a gente vai descobrir como um único homem, com um passado bem intenso que o transformou em herói, se tornou a peça-chave para evitar um desastre total. A história já começa com um baita dilema. Um altar misterioso aparece do nada na fronteira e, com ele, uma escolha. Aquilo era um sinal de paz ou uma declaração de guerra? O futuro de Israel inteiro dependia dessa resposta. Depois de anos e anos de guerras de conquista, parecia que a paz finalmente tinha chegado. Mas, bem naquele momento de calmaria, um boato super perigoso começou a circular, ameaçando rachar a nação ao meio. A própria geografia de Israel já criava uma divisão natural. Com algumas tribos a leste e a grande maioria a oeste do Rio Jordão, essa distância física logo se transformou numa desconfiança espiritual bem profunda. E o estopim de tudo foi esse, a construção de um altar que foi interpretado na hora como uma declaração de independência, uma traição da aliança com Deus. Para eles, era uma afronta direta. A guerra parecia ser a única saída. Mas olha que interessante, em vez de partir logo para o ataque, as tribos do oeste escolheram um caminho diferente, um caminho de muita sabedoria. Elas decidiram investigar primeiro, e a escolha do líder para essa missão foi no mínimo surpreendente. E é aqui que a história fica fascinante. Por que justamente Fíneas? Essa escolha não foi por acaso, de jeito nenhum. Tinha algo no passado dele, algo que ficou gravado na memória de toda a nação, que fazia dele a única pessoa capaz de lidar com essa crise. Ok, para a gente entender essa escolha, precisamos voltar num capítulo bem sombrio da história de Israel, um evento que quase acabou com tudo. O cenário lá em Baal-Peor era o caos total. O povo se entregou à imoralidade, começou a adorar deuses falsos, e isso provocou a ira divina. De repente, uma praga mortal começou a se espalhar pelo acampamento. No auge da crise, Finéias não hesitou. Com um zelo gigante pela honra de Deus, a ação dele foi imediata e decisiva. Sozinho, ele foi lá, interveio e parou a praga. Ele se tornou um símbolo eterno de fidelidade. E o preço daquela rebelião foi assustador. 24.000 pessoas morreram. Esse número ficou marcado na memória da nação como um lembrete terrível do custo da desobediência. A atitude de Fíneas não foi só heróica, foi vital para a sobrevivência do povo. Então, percebe? A memória de Baal-Peor transformou Finéias na pessoa perfeita para essa nova crise do altar. Ele era a lembrança viva das consequências terríveis da rebelião. A acusação contra as tribos do leste usava uma palavra hebraica muito específica, ma'al. Isso não era uma ofensa qualquer, significava traição, uma quebra da aliança que poderia trazer um desastre para todo mundo, exatamente como já tinha acontecido antes. E esse medo todo não era paranoia. Eles se lembravam muito bem de dois eventos terríveis. O pecado de Acã, que foi uma traição de um homem só, mas que custou a vida de vários, e a idolatria em Baal-Peor, uma rebelião em massa que quase destruiu a nação. Aquele altar novo parecia ser a repetição desses desastres. Agora tudo faz sentido, né? Fíneas não era apenas um diplomata, ele era um símbolo. A simples presença dele já mandava um recado poderoso. A gente leva isso muito a sério, porque sabemos o preço da traição. Ele tinha autoridade moral para ir até lá e descobrir a verdade. No fim das contas, a crise foi resolvida. Mas o jeito que eles lidaram com o problema nos deixa lições valiosíssimas. Um modelo que serve para a gente até hoje para lidar com os nossos próprios conflitos e divisões. Em vez de partir para a guerra, eles foram conversar. Em vez de acusar com base em boatos, eles foram atrás dos fatos. A sabedoria deles foi enviar a pessoa certa para perguntar por quê, usando a memória das crises do passado como guia. A grande mensagem aqui é sobre o poder do caráter. As atitudes de Finéias no passado o qualificaram para ser um agente da paz no futuro. A fidelidade dele de ontem se tornou a ferramenta para construir a unidade de amanhã. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A história de Finéias nos desafia a encontrar um equilíbrio entre a paixão pela verdade e a paciência para entender o outro. Como a gente pode cultivar essas duas coisas para evitar conflitos e construir pontes num mundo tão dividido? Conta pra gente aqui nos comentários como podemos equilibrar zelo e paciência hoje em dia. E se essa história inspirou de alguma forma, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer essa sabedoria. Muito obrigado por acompanhar.